Tá bom, então começamos a nossa catequese para pais, né? Explicando primeiro o sentido deste nosso cursinho, né? Eu dou catequese na paróquia, né? E para além da formação das crianças, eu também quereria dar, até com uma preparação da formação para elas, uma formação para os pais delas, né? E eu normalmente fazia isso com áudios, né? Mas eu acho que seria mais frutuoso gravá-las, né? E tendo-as gravado, por que não publicar, né? Então, esse é o intuito das nossas catequesezinhas aqui, né? Como a catequese já está iniciada, os temas também não vão poder ter uma ordem cronológica tão perfeita quanto eu quereria, começando das coisas que são realmente primeiras e partindo as que deveriam vir depois, né? Vocês vão ver que os temas eles parecem fazer parte de um curso que já está começado, né? Mas certamente vai dar para entender bem, né? E bem, também já explicando quem é o público que eu imagino quando eu falo, né? Para que você não assista esse vídeo não sendo este público, né? Eu penso em dar a catequese não para crianças, mas para pais, né? E não para pais que foram catequizados, mas para pais que têm alguma deficiência de catequese, que às vezes até frequentaram, sim, formalmente a catequese, mas que não têm o catecismo em si, né? E bem, já começando o nosso assunto hoje é sobre quem é Jesus, né? E pode parecer uma coisa simples, mas não é. A gente vai terminar este tema mesmo na semana que vem. Hoje, na verdade, eu vou dar os pressupostos para que nós entendamos bem quem é Jesus, né? Jesus, para que ele seja conhecido, é necessário que nós entendamos não apenas o que ele fez, mas o que veio antes dele, né? E bem, a primeira coisa para entender quem é o Cristo é entender um fato bem primordial, que é a criação. Opa. Aqui. Que é entender a criação. Todo mundo já ouviu a história do Gênesis, né? Que Deus ele não criou o mundo de uma vez só com tudo que tinha, mas foi criando cada coisa em um dia, né? Ao decorrer de 7 dias, né? Que primeiro Nosso Senhor criou a luz, né? A luz, e separou-a das trevas, né? No segundo dia ele distinguiu as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia ele tirou a terra do meio das águas, e assim vai, né? Ele foi criando cada dia uma coisa, até que ao final dos 7 dias nós tínhamos a criação com vida, né, na superfície dela, plantas que davam seus frutos, tínhamos também animais, tanto na terra, quanto no ar, quanto nas águas, né? E como rei da criação tínhamos o homem, né? Que foi colocado para realmente reinar sobre este mundo criado, né? E bem, o primeiro homem que Deus criou foi justamente o nosso já conhecido Adão, ele tendo posto Adão ali, viu que Adão se sentia muito solitário, né? E fez Adão dormir, né? E da costela de Adão ele tirou Eva, né? Em português não faz tanto sentido o nome de Adão e Eva, mas no original existe um certo jogo aí, né? Adão e Eva. Em original, o nome de Adão ele é exatamente o mesmo nome de Eva, só que trocado, né? Ou melhor, o nome de Eva é o mesmo nome de Adão, só que trocado, né? Então, por exemplo, é como se Deus tivesse criado no início Murilo, e aí depois ele veio e criou a mulher do Murilo, que é a Murila, né? Claro que não é com este nome, né?
mas é como se fosse um trocadilho no texto, né? Justamente para mostrar que eles são um mesmo ser, só que com uma diferença em algum aspecto seu, né? E beleza, eles viviam na inocência original, eles não conheciam o pecado, não conheciam o mal, né? Até que só um pressuposto para isso, né? Também no meio do jardim Deus tinha criado uma árvore, tem marrom, vou fazer azul o tronco, uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, olha, vocês têm 1 milhão de árvores no jardim, se divirtam comendo o fruto delas, só que tem uma árvore ali que eu não quero que vocês encostem, né? Que é justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não têm que encostar naquele fruto, pode comer todo o resto, menos aquele, né? E aí apareceu neste jardim uma cobra um pouco diferente, né? Que diferente das outras cobras, ela conversava, né? Aí você já percebe que tem uma coisa estranha com a cobra, né? E ela se voltou não para Adão, mas para Eva. Vou tirar o Adão daqui. Ela se voltou para a nossa querida Eva e falou, olha, é verdade que Deus, olha só que coisa curiosa, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? E olha que coisa, você acha que ela não sabia o que Deus tinha falado? Ela sabia, só que ela perverteu de propósito para Deus parecer pior do que a ordem de Deus, pior do que ele de fato tinha dado. Deus falou, você não pode comer só desse. E a serpente chega falando, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? E aí Eva fala, não é assim não. Ele falou, vocês podem comer de todos os frutos da árvore do jardim, só que da árvore do bem e do mal vocês não podem nem chegar perto. E olha que coisa, a Eva também mente, ela distorce um pouquinho as coisas, né? Deus falou que eles não podiam comer, não que eles não podiam nem chegar perto, né? O demônio, ele é muito abusado, Eva é muito escrupulosa, né? O demônio, dei spoiler, né? E essa serpente vira e fala, não, mas isso daí é mentira, as coisas não são bem assim não. Porque no fundo ele está escondendo coisa de vocês. O que ele está escondendo? Ele sabe que o dia que vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão se tornar mais inteligentes. E vocês vão se tornar tão inteligentes que vocês vão ser como deuses. Vocês que hoje têm a natureza humana, vão assumir uma natureza divina, comparável à do próprio Deus. E por que ele falou para vocês não encostarem no fruto do bem e do mal? É porque ele não quer competição, ele não quer ninguém que seja igual a ele, né? Aqui algumas coisas, né? Primeiro, olha que coisa. Primeiro, foi Deus que criou a árvore do bem e do mal. Se ele não quisesse que eles se tornassem como deuses, era só ele não ter criado, né? Coisa óbvia. Segundo, que é impossível que Deus tenha competidor. É impossível que Deus sinta inveja de alguém, ou tenha medo que alguém se torne melhor que ele, porque a natureza dele é absolutamente insuperável, né? Ninguém tem medo, um patrão não tem medo que um funcionário se torne patrão, porque quem manda na empresa é ele. Tipo assim, para o funcionário se tornar patrão, ele teria que comprar a empresa do próprio patrão. Quem pode ter medo e pode ter inveja são aqueles sujeitos que ocupam cargos intermediários, mas Deus, ele não ocupa um cargo intermediário na criação, ele é realmente o patrão, né? E aqui a gente já nota uma coisa estranha, né? Eva, tem uma coisa que é importante dizer, que os homens nessa época, eles não eram como os homens de hoje. A gente já vai ver o porquê, né? Eles eram absolutamente mais inteligentes, absolutamente mais sagazes para perceber as coisas. E bem, ainda que eles estivessem há pouco tempo no jardim, né, mas eles já tinham se ligado que bicho não fala, né? Então Eva sabia que essa serpente não era serpente coisa nenhuma, ela era um anjo, né?
aqui é importante dizer, né, que em hebraico, que é a língua no qual foi escrito o Gênesis, a mesma palavra para serpente é a palavra para astuto e para sagacidade, né? Para um ser meio... tem um jeitinho brasileiro, assim, né? Que quer ficar tirando vantagem das coisas. Né? Então tem um trocadilho, não é que fosse uma serpente mesmo, né? Ou que fosse uma serpente em sua natureza, mas era um anjo. Né? E Eva sabia que era um anjo. Né? E um anjo com umas ideias meio erradas. Né? Mais à frente nós podemos dizer o porquê. E Eva ouve o demônio, olha para a árvore, ouve o demônio, olha para a árvore, ouve o demônio, olha para a árvore, vai aqui e pega o fruto, né? Ou melhor, o que na verdade acontece é que ela se convence a coisa boa, chama Adão e os dois vão até o fruto, né? Então ela vai, colhe do fruto, dá para Adão, os dois comem e acontece uma coisa terrível, né? Que é de que eles percebem que eles estavam nus e ficam com muita vergonha, né? Aqui é interessante, né? Porque por que isso acontece? Porque no momento em que eles comem o fruto e eles desobedecem, a alma deles como que apodrece, né? E é importante dizer que ainda que o amor que um homem tem por sua mulher seja uma coisa natural, mas a perversão sexual é uma coisa extremamente desordenada, né? E o sentir vergonha da própria nudez é uma coisa que a gente só tem porque a nossa natureza sexual ela é pervertida, né? Por isso que a gente usa roupa, né? Para evitar essa vergonha, né? E no momento em que a natureza deles se corrompe, eles ficam com vergonha e se escondem, né? Fazem roupas para si. Deus então vê que alguma coisa está estranha, desce lá para conversar com eles. E é evidente, né, que ninguém pode esconder nada de Deus. Vou fazer Deus de um modo mais... Uma vez que ninguém pode esconder nada de Deus, ele descobre o que eles fizeram, né? E Deus já sabia a verdade, só que ele quer que eles digam a ele o que aconteceu, né? Ele pergunta, e aí, por que vocês estão assim? Aí eles dizem, não, é que a gente ouviu o senhor vindo e ficamos com vergonha, porque a gente está nu. Eu falo, mas como é que vocês sabem que vocês estão nus? Então vocês comeram do fruto? Aí Adão fala, e aí começa um jogar para outro, né? Igual o briga de família. Não, mas foi a mulher que você me deu que fez isso daí comigo. Você me deu ela para me ajudar e ela me atrapalhou. Aí a mulher fala, não, mas foi a serpente que veio para mim e me falou para comer esse negócio aí. Um foi jogando culpa pro outro, né? Deus perguntou para Adão, Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, né? E aí Deus fala, meu Deus do céu, o que vocês fizeram, né? E dá uma punição para cada um, né? Ou melhor, ele dá uma punição, mas também declara uma desordem que eles mesmos causaram, né? Para a serpente, a punição seria que ela seria o mais inferior de todos os seres da criação, né? Ela ocuparia o último posto entre todos os seres que existem, né? Aqui no texto é dito como que você rastejará sobre o próprio ventre, né? Você comerá poeira, né? Você será rebaixada e humilhada, né? A Eva, a punição é que o amor que ela tivesse pelo homem, né, que continuaria a existir, a faria sofrer, né? E que faria com que ela se subordinasse e se humilhasse diante do homem, né, por um instinto, né? E que o homem a dominasse, né? E que o parto, que antes era uma coisa muito tranquila, que não doía e que não causava nenhum mal, agora seria extremamente doloroso. E ao homem a punição foi que a partir de agora ele não ia estar num jardim bonitinho, não.
que dá as coisas para ele comer tranquilamente, mas que ele teria que conhecer uma nova realidade chamada trabalho, né? E que ele trabalharia, seria obrigado a trabalhar para sustentar ele, a mulher dele, os filhos, né? E que esse trabalho ia dar trabalho, e literalmente dar trabalho, né? Porque a terra não ia colaborar, não, né? A terra lhe daria espinhos e cardos, né? Seria extremamente difícil extrair o fruto que ela pudesse dar. E bem, aqui, resumo da obra, é que agora a criação está toda corrompida, né? Toda destruída. E se a gente fosse tirar um raio-x do homem nesse momento, ou melhor, um raio-x da alma do homem, né? Então tá o nosso homenzinho aqui. A gente tira um raio-x da alma dele antes da queda, a gente ia ver que a alma dele ia estar muito bem, ia estar como que um corpo todo musculoso, né? Forte, né? Uma alma forte, com muitas virtudes, um rosto bonito, etc, né? Isso simbolicamente, não dizendo literalmente do corpo do homem, ainda que o corpo também, o corpo dos primeiros homens eram muito mais belos, né? Mas principalmente da alma, né? A alma dele ia ser como uma alma forte, bela, cheia de virtudes, encantadora. E se a gente fosse depois e tirasse um raio-x da alma desse homem, a gente ia perceber que ela estava toda bichada, cheia de doença, estava sangrando, toda machucada, né? De novo, claro, tudo isso é um símbolo, né? Para dizer que a alma do homem, depois que ele cometeu este primeiro pecado, né, lhe corrompeu a natureza e realmente destruiu a natureza dele, né? Não completamente, o ser do homem ainda é um ser bom, né? Só que agora ele tem uma tendência para o mal, né? Ele é bom, mas agora ele tem uma tendência muito forte para o mal, né? E é importante dizer, né? Assim como um pai que tem a natureza loira, né, tem o cabelo loiro, transmite ao seu filho essa natureza loira, isso também começou a acontecer sob o ponto de vista espiritual. Isso é, o primeiro homem, que agora tem uma alma toda corrompida, vai gerar filhos com a alma igualmente corrompida, numa coisa chamada pecado original. O que é o pecado original? É essa desordem, essa bagunça da alma humana que começou com Adão e que é perpetuada e piorada a cada novo pecado que algum homem comete. Então a gente tem a situação de que Deus ele criou uma criação muito bela, né, com tudo certinho, e o primeiro homem foi lá, estourou com tudo, e todo homem que vem depois vai e piora um pouco mais a natureza humana ainda mais, né? E aí Deus viu que essa era a situação e ele falou, não, esse negócio não pode continuar assim, absolutamente. E aí ele disse assim, tá cheio de gente no mundo agora, o pessoal está se reproduzindo, tem gente que é melhor, tem gente que é pior, mas todo mundo em geral é ruim, né? Eu vou fazer assim, se a gente reparar bem, tem um homenzinho que é um pouquinho melhor que os outros e que está tentando pelo menos ser bom, mesmo com a natureza corrompida. O nome desse homem é Noé. Eu vou separar ele, eu vou mandar um dilúvio, eu vou destruir com todos os outros e vou recomeçar a humanidade a partir dele, né? E Deus fez, e de fato aconteceu isso, né? Veio um dilúvio. O dilúvio é o quê? Uma grande chuva, né, que inundou toda a terra. Ele avisou Noé antes, Noé construiu a arca, ficou seguro, depois saiu e recomeçou a humanidade. Só que aí acontece uma coisa, que é o de que, se a gente tirasse o raio-x da alma de Noé, a gente ia ver que ele também não era lá essas coisas, né? Ele também tinha a corrupção dentro dele, né? E apesar da humanidade que surgiu de Noé ser uma humanidade melhorzinha, mas ela ainda precisava de mais cura,
né, os filhos de Noé e os descendentes dos filhos de Noé ainda eram pessoas corrompidas. E ele falou, vamos dar um passo a mais nesse negócio. Eu tô vendo que tem um homem aqui que também parece um homem bom, que é o Abraão. Eu vou separar esse homem com ele, eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou destruir todos os outros e vou fazer a humanidade recomeçar só por ele. Eu vou manter todos os outros, porque isso é importante dizer, né? A partir de Noé, Deus prometeu que ele nunca mais destruiria a humanidade como um todo, né? Então, eu vou pegar ele, esse Abraão, eu vou fazer com que ele forme uma grande família. Uma família tão grande que vire um país. E esse país vai ser o meu país preferido. Eu vou dar muitas graças para eles, para ver se este país, que é para ser o melhor país do mundo, dá exemplo para os outros e a humanidade, a partir do bom exemplo deles, se torna melhor, né? Então Deus foi e de fato fez isso, né? Ele separou Abraão, ele falou para Abraão sair da terra dele. Então Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ele falou, não, sai daí, vai para a terra que eu te indicar, e lá começa uma nova família com a tua esposa Sara, né? Eles de fato o fizeram. Tem muitos detalhes aí no meio da história. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó ele teve 12 filhos, né? E basicamente a descendência de Abraão, que agora já morreu, tanto ele quanto Isaac, só tinha Jacó e seus 12 filhos, e essa era a família que Deus tinha selecionado para formar o seu país preferido, por assim dizer. Eles, por 1000 motivos que vocês podem conferir com exclusividade na própria Bíblia, lendo o livro do Gênesis, eles foram levados para o Egito, né? E, por assim dizer, o país de Deus, que era para ser o país querido por Deus, agora estava em outro país, né? Deus falou, não, esse negócio não pode ficar assim, eu tenho que resgatar eles. E vou dizer uma coisa, eu vou resgatar eles e a partir de então o negócio vai ficar sério. Eles não vão ser mais só uma família, não, agora eles vão ser um país de verdade. E Deus escolheu dentre este povo que se chamava Israel. Por que Israel? Porque Israel era o outro nome de Jacó. Por que eles têm o nome de Israel, que é o nome de Jacó? Porque justamente este país é o país que veio dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. E por que tem 12 tribos em Israel? Porque cada tribo é justamente aquela resultante dos descendentes de um dos 12 filhos de Jacó, né? E ele separou um homem chamado Moisés e disse, olha, o negócio é o seguinte, eu quero fazer tudo isso que eu já disse para vocês, eu quero tirar o meu povo, eu quero que eles não só sejam uma grande família, mas eles realmente se tornem uma nação, e eu quero que vocês vão para a terra que desde o princípio eu tinha reservado para vocês. Eu quero que vocês voltem para a terra que eu tinha dado para Abraão, né? E aconteceu um monte de coisa. Moisés foi e pediu para o faraó não deixou, né? Ele endureceu seu coração, não deixou o povo sair. Deus teve que mandar um monte de praga, o faraó não se convencia, Deus mandava outra praga, o faraó não se convencia, Deus mandava outra praga, até que chegou no momento em que o faraó não aguentou mais e deixou eles saírem, né? Depois que eles saíram, o faraó ainda foi atrás deles, né? E tem aí então que acontece aquela famosa história que Moisés ele bate um cajado no chão, o mar vermelho se abre, Israel atravessa, uma nuvem envolve os egípcios, né, meio que paralisando eles, e quando os egípcios fogem da nuvem e vão atravessar o mar vermelho, Moisés bate o cajado de novo, os israelitas já tinham passado, né, o mar se fecha e todos os soldados do Egito morrem aí e eles podem continuar a viagem no deserto, né? Eles ainda vão caminhar 40 anos até chegar na Terra Prometida, né, que é onde hoje é o território de Israel, né? É literalmente aquele território.
E aí, beleza, a partir de então eles poderiam ser uma nação, né? Só que aí começa a acontecer uma coisa, né? Uma coisa terrível, que é o de que este povo aqui, né? Vamos dar uma limpada no nosso desenho. Tira esse maluquinho aqui. Este povo aqui, que foi crescendo cada vez mais, se tornando cada vez maior, ele não deu muito bom exemplo para as outras nações, não. Pelo contrário, Deus, ele deu uma lei divina para eles e eles não respeitavam, não queriam nada com nada e só queriam gandaia, né? E aí Deus mandou profetas, que eram pessoas também selecionadas no meio desse povo para fazer eles voltarem ao bom caminho, mas esses profetas eram matados, eram afogados, eram enforcados, etc, né? E Deus viu que não tinha jeito não, né? Que escolher homens para resolver o problema da corrupção humana não dava certo. Por quê? Porque o próprio homem era corrompido, né? Até que, na plenitude dos tempos, Deus esperou a ocasião certa, o momento certo, para fazer o plano mais maluco de todos. Ele disse, olha, se tudo cada tipo de homem está corrompido e não querem se ajudar a se melhorar, eu estou vendo que o jeito vai ser eu mesmo descer a criação, assumir a carne humana e restaurar nesta carne humana que eu vou assumir a natureza humana, né? E eu vou ter que descer para dar o exemplo e salvar a natureza humana, né? E então Deus de fato desce a natureza humana, de um modo que nós vamos ver como aconteceu no próximo vídeo, né? Na próxima lição. E justamente este Deus descido, encarnado entre os homens, assumiu o nome de Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, né? É o Deus que desde o princípio tentou guiar Israel, e que antes disso ainda tinha chamado Abraão, Isaac e Jacó, e que antes disso ainda tinha chamado Noé, e que antes disso ainda foi quem criou Adão e Eva e toda a humanidade. Jesus, ele é Deus insatisfeito por ter visto que os homens não se convertiam, e numa loucura de amor, e que numa loucura de amor desceu ao nosso encontro para fazer em sua própria carne, que agora ele assumiu, aquilo que ele queria que os homens tivessem feito antes, né? Mas tudo isso é matéria a semana que vem, né? Mas percebam como é absolutamente impossível entender quem é Jesus se a gente não entende toda essa história, todo esse drama da humanidade, né? Jesus, ele é realmente uma figura, de certa forma, universal, porque quando a gente vai contar a história de um homem, a gente conta a história mais ou menos da cidade onde ele está, para entender alguma coisinha da vida dele. A gente pode contar até a história do país, se ele for uma pessoa muito importante, ou da época. Só que para entender quem é Jesus, a gente tem que contar a história do mundo inteiro, porque a pessoa dele afeta o mundo inteiro, né? Isso não acontece com mais nenhuma pessoa, né? Todo ser humano, ele tem uma certa ação restrita, né? Só que Jesus não. Jesus ele é compartilhado por todos os homens, por assim dizer, né? E ele é uma pessoa necessária a todas as outras pessoas, né? Por exemplo, eu não tenho nada a ver com algum chinesinho que esteja do outro lado do mundo e que talvez eu nunca venha a conhecer, né? As nossas vidas nunca vão se cruzar, né? Agora, não tem ser humano cuja vida de alguma forma não tenha cruzado com a vida de Jesus também, se não conscientemente, ao menos na própria ordem da realidade, né? Enfim, mas dizer tudo isso é o assunto da semana que vem.